Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você que quer ficar sempre por dentro das notícias, principalmente políticas aqui no estado da Paraíba, em ano eleitoral 2024. Você atento aqui à nossa programação, a gente tem preparado aí toda uma cobertura das eleições 2024. Bom, mas o meu convidado de hoje vai falar sobre política, vai falar sobre eleições também, porque ele é dirigente do PSB aqui na Paraíba, do PSB aqui em João Pessoa, mas antes disso ele é secretário de administração do estado da Paraíba, um dos principais auxiliares aí do governador João Azevedo. Tibério Limeira, secretário de administração, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar participando mais uma vez aqui do Rede Verdade na TV e dizer para vocês que a gente está aqui à disposição para tratar tanto da parte da gestão quanto também da questão política que envolve o PSB aqui em João Pessoa e também em outras cidades do estado. Bom demais. Bom, no caso da gestão, os assuntos também são muitos e variados. Toda vez que você vem aqui, eu peço para você dar um F5 e atualizar para quem está acompanhando, porque de fato, como o governo abriu um guarda-chuva até amplo de concursos públicos com datas diferentes, de certa forma, se a gente não acompanhar isso regularmente, a gente perde um pouco aí dessa informação. Recentemente o governador fez um anúncio de convocação de aprovados de concurso na Polícia Militar, as pessoas misturam com um novo concurso, tal, essa coisa toda. Hoje, estamos fechando junho, estamos entrando no segundo semestre, o que é que você tem em execução e de concurso a ser feito aqui no estado da Paraíba? Exatamente. E até para ajudar e controlar também, de certa maneira, a ansiedade dos concurseiros, nós vamos dar uma atualização e, em alguns casos, talvez nem colocar uma previsão de data, mas sim um roteiro e, naturalmente, o compromisso político e administrativo do governador de que os concursos irão acontecer. Como você disse, eu tive aqui ano passado, falei sobre os concursos, então de lá para cá nós já realizamos, já estamos perto de convocar os aprovados para 12 vagas de auditor de controle interno da Controladoria Geral do Estado, mais de 3 mil inscritos fizeram as provas e a gente está chegando ao fim do concurso. Também nomeamos agora, no primeiro semestre, os aprovados da Empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, foi o primeiro concurso da EPC, então diversos aprovados já foram convocados, já tomaram posse, também já estão atuando na Rádio Tabajara, no Jornal União, nos equipamentos da Empresa Paraibana de Comunicação. Estamos aí, foi divulgado recentemente o edital da CAGEPA, 74 vagas para a CAGEPA, e tem também esse concurso que está em curso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A princípio, eram 900 vagas para soldado da Polícia Militar e 200 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros. Com a decisão do STF em determinar que o governo do estado mudasse o conceito do concurso, que determinava um percentual de vagas para o público feminino, porque isso vinha sendo usual no Brasil como um todo, o STF determinou que fosse ampla concorrência. Então, homens que já tinham sido convocados acabaram tendo que ser desconvocados para atender a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que é que acontece? Para compensar essa desconvocação, o governador ampliou o número de vagas e convocou mais 1.000 candidatos que vão disputar aí essas vagas a mais do concurso, 200 vagas, a gente vai saltar de 1.100 para 1.300 vagas, e todos estão aí, todos que tinham sido convocados para disputar essas vagas foram desconvocados e agora reconvocados novamente. E aí a gente vai caminhar aí nos próximos meses para divulgar o resultado final e iniciar o curso de formação. Já antecipando uma questão, há um movimento dos candidatos aprovados nessas primeiras etapas da PM para que o governo convoque todos os 1.100 de uma vez para fazer o curso de formação. É uma demanda legítima, porém não há decisão nenhuma do governo com relação a isso. A prática do governo e o concurso da Polícia Civil é um exemplo disso. Nós aprovamos 1.400, formamos uma turma de quase 500, estamos formando a segunda turma de mais quase 500. Então, a prática do governo é dividir em algumas turmas e não convocar todos de uma vez para o curso de formação. Porém, o governador não se pronunciou sobre uma coisa nem outra. Só estou falando do histórico para que a gente não crie uma expectativa de que o governador vai anunciar que vai chamar todo mundo ou não. Mas, com certeza, os 1.300, durante a validade do concurso, serão convocados e tomarão posse, porque essa tem sido uma rotina e uma prática do governador João Azevedo. Secretário, no campo da educação, o governo fez, aí talvez acho que pela própria pasta, está executando, está conduzindo uma seleção para gestores
de escolas Sim. e assistentes pedagógicos, né? Coordenadores pedagógicos nas escolas da Paraíba. Inclusive, substituição, aquela história de nomeação, indicação de diretores e tal, ali para as escolas. O atual secretário de Educação, o Wilson Filho, anunciou recentemente, aqui na Arapuã FM, que pensa em modificar, talvez suspender, mas ele quer evitar essa suspensão, mas modificar algum conteúdo ali para adotar algumas exigências a mais nessa seleção. A Secretaria de Administração está acompanhando isso e, de fato, há uma possibilidade de que, por que alterar essa seleção, que muita gente já fez as provas, acho que tem outras etapas aí para cumprir. Muita gente tem essa expectativa de virar gestor de escola e virar coordenador pedagógico nas escolas da Paraíba. O que vocês vão modificar? O que está errado, equivocado, precisa ser aprimorado nisso aí? Então, em primeiro lugar, é importante destacar que todo o processo é conduzido pela Secretaria de Educação. Porém, pelo papel central que a Secretaria de Administração ocupa na gestão estadual, é claro que eu também tenho conhecimento e acompanho um pouco dessa temática desde quando esse assunto foi colocado em pauta em reuniões com o governador pelo ex-secretário de Educação, que deixou a pasta recentemente. Com o secretário Wilson Filho, eu já tratei de diversos temas, desse especificamente não. Mas o que é importante destacar, pelo conhecimento que eu tenho? Em primeiro lugar, a seleção ela vai existir, ela já existe, e com modificações ou não, ela precisa existir porque é uma determinação da lei do Fundeb. Existe uma parcela de recursos que o Fundeb transfere para o Estado, que o Estado pode deixar de receber se não cumprir com essa condicionante. É uma condicionante que o Estado tem a obrigação de cumprir, que é a democratização do acesso às gestões escolares. Entendeu? Então, isso é fato. Agora, pela sua fala, o que o secretário está discutindo é o processo em si. Se a seleção foi bem desenhada, se não foi, se precisa de algum ajuste. E eu acho que isso é natural da gestão estadual, rever determinadas ações que, na avaliação geral, precisa de algum tipo de ajuste. Segundo ele, a exigência não tem do desempenho, assim, não estabelece metas de desempenho dos selecionados. Então, assim, é melhor rever determinado processo para que ele realmente saia conforme manda o figurino, do que insistir num processo que ainda não está ali totalmente completo. Isso é natural, isso é recorrente na gestão pública. Então, se essa for a decisão da educação para melhorar o processo, naturalmente vai ser aprovada pelo governador e vai ser colocada à frente, né? Bom, o governo pagou agora no mês de junho, inclusive antes do São João, antecipou o salário, antecipou metade do 13º, nesse sentido. Em menos de 3 meses foram 3 folhas de pagamento. 3 folhas pagas nesse sentido. Em menos de 2 meses, aliás. A minha pergunta, secretária, existe uma expectativa, naturalmente, como sempre, de categorias fazerem aí debates sobre reajustes salariais. Como é que o governo está desenhando? A partir de 2025, inclusive, salário mínimo, data base, vai ter, não vai ter? O que você traz de novidade aí para o servidor público aqui da Paraíba? Em primeiro lugar, eu errei 2 vezes. Eu disse 3 meses, depois 2 meses. Em menos de 1 mês, o governo do estado pagou 3 folhas, né? Porque pagou dia 29 de maio a folha de maio, dia 10 de junho a metade do 13º e dia 21 de junho o salário de junho, né? Antes do São João. Então, foram 3 folhas. Em menos de 30 dias. Mais de 1,5 bilhão de reais injetados diretamente na economia, e isso tem uma repercussão grande aí nos festejos juninos, porque isso volta para o Estado através de impostos, e é movimento, né, econômico, naturalmente. Então, em menos de 1 mês foram 3 folhas, um volume importante de recursos. Aí isso gera a expectativa de que, olha, o governo está com dinheiro, então está com dinheiro para dar aumento. Mas veja bem, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Porque é importante destacar, primeiro, o governo precisa seguir o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem um limite prudencial e o limite da folha, ali, 49%, da receita corrente líquida para gastar com o pessoal. Então, o Estado está dentro do limite, está, mas não tem essa folga toda para conceder todos os aumentos que são desejados pelas categorias. Segundo lugar, o governador já trouxe o impacto para a folha em janeiro desse ano, quando anunciou um reajuste linear de 5% para todos os servidores. E não só o reajuste, como a incorporação de mais 20% da Bolsa da Polícia Militar, mais 20% da Bolsa do Magistério Estadual, entre outras incorporações. Houve um ajuste também na tabela e no PCCR do quadro de auditores fiscais do Estado, do Fisco. Também houve agora, de abril para maio, uma atualização na tabela do PCCR da Educação. Foram muitos servidores contemplados e era uma demanda de mais de 20 anos, que foi construído com base em muito diálogo da gestão estadual com as categorias, com os sindicatos que representam a categoria dos professores. Então,
a gente já trouxe aí durante esse primeiro semestre alguns impactos significativos e que beneficiaram boa parcela dos servidores. Para 2025, isso ainda vai naturalmente ser objeto de estudo e de planejamento. Nós estamos encerrando o primeiro semestre. Durante o segundo semestre, o governador deve naturalmente analisar essa questão, mas não há nenhum tipo de garantia sobre reajuste para 2025. O Tribunal de Contas recentemente fez um levantamento muito profundo em relação às prefeituras, principalmente, de quantidade de servidores efetivos e prestadores de serviço. Detectou, inclusive, em alguns municípios, uma distorção bem interessante aí. Como é que está o Estado nesse sentido, secretário? Qual é o quadro do Estado hoje em relação a efetivos e prestadores de serviço? Então, nós temos aí cerca de 35, 36 mil servidores efetivos e 29 mil prestadores de serviço. Parece um número alto, Luiz, se você colocar proporcionalmente, mas é importante que a gente não criminalize a contratação de prestador de serviço, porque elas existem. Em primeiro lugar, nós temos aí, dentro desse quadro, cerca de 8 a 9 mil professores prestadores de serviço, porque existe uma ampliação da rede, por exemplo, da rede de ensino técnico, que não pode, por conceito mesmo, se fazer concurso para a base técnica, porque a base técnica ela é feita sob demanda. Hoje nós temos a necessidade de um ensino de TI lá na região de Monteiro. Daqui a 3 anos pode ser que não tenha mais essa necessidade. Aí você vai mudar a base técnica. Como é que você vai colocar um professor para encher uma carreira de 30, 35 anos no Estado de uma disciplina que pode deixar de existir em pouco tempo? Entendeu? Então, por conceito, a ideia é que se façam sucessivos processos seletivos para preencher essa demanda de base técnica. Então, ele vai ser sempre um servidor temporário. Então, não dá para criminalizar isso. Segundo, existe a necessidade imediata de um professor que sai de licença para doutorado, para mestrado, licença maternidade e tudo mais, e precisa... A sala de aula ela não pode passar um dia sem professor. E nem sempre vai ter uma reposição via concurso imediata. Então, você vai lá e contrata um temporário para preencher essa vaga também. Nós tivemos também, a Paraíba conhece essa história, nós tínhamos aí cerca de 7 mil servidores que eram codificados, não tinham matrícula e recebiam apenas com o número do CPF. E não tinham direito algum na saúde. Esses servidores deixaram de ser codificados e passaram a ser prestador de serviço. Então, nós temos 0 e passamos a ter mais 7 mil prestadores de serviço. Para se ter uma ideia. Então, o número da Paraíba ele não é resultado de um descontrole de gestão de pessoal, o que quer que seja. Ele é resultado de uma ampliação significativa que nós tivemos dos serviços, tanto no que se refere à educação, quanto principalmente na saúde. Você veja que hoje nós zeramos a fila de cirurgias eletivas. O Ministério da Saúde preconiza 180 dias como limite máximo para as cirurgias eletivas mais simples. Na Paraíba não está passando 60 dias via Opera Paraíba para o cidadão que precisa e está com a requisição, está com toda a documentação em dia, fazer e ter a sua cirurgia eletiva realizada. Mas isso não é feito por uma máquina, isso é feito por gente, por médicos, por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, e a gente não amplia serviço sem contratar. E aí o que é que acontece? O governo também está avançando com a gestão da PB Saúde em alguns hospitais, e isso vai trazendo mais contratados e vai naturalmente diminuindo o prestador de serviço. Isso está em processo. Então, o que é que acontece? Estou dando o número real, mas estou dizendo também que o governo tem planos para reduzir esse número de prestadores, aumentar o número de concursados e, no caso onde não pode ser concursado, realizar processo seletivo. Bom, então eu preciso passar esse bloco aqui, mas para lhe deixar a pergunta. Daquilo que não foi divulgado, nem anunciado, nem nada, qual é a previsão? Aí é a notícia exclusiva aqui para o Rede Verdade. O governo tem algo mais, objetivamente, de olho para realizar, está estudando algo mais para realizar de concurso público. Não estou falando daqueles que já foram anunciados, daqueles que estão em execução. Aquilo que não foi anunciado ainda e ainda está no estudo ali, né, para o governo fazer. Tem, o governo está estudando novas possibilidades de concurso público para algumas categorias. Não posso antecipar as áreas, porque esse anúncio do governador. E também a gente precisa finalizar os estudos, mas diante da necessidade de reposição de determinadas categorias, até para a própria reoxigenação da carreira. Você veja que hoje, com a entrada de cerca de 480 novos integrantes da Polícia Civil, a gente já tem uma nova Polícia Civil, porque nós tínhamos na ativa cerca de 2.100, mas trabalhando realmente, tirando os que estão de licença e tudo mais, cerca de 1.400, 1.500. Quando você bota um terço disso de gente nova, a gente conseguiu estruturar melhor as delegacias, enfim, é uma nova Polícia Civil. É só conversar com o secretário-geral e o delegado André Rabelo para saber do que eu estou falando. Então, naturalmente, a gente vai precisar repor algumas carreiras. O governador anunciou, mas a gente ainda não detalhou o número de vagas nem a escolaridade, concurso para a Polícia Penal. Nós vamos construir o presídio novo em Gurien.
tem uma necessidade de repor também esse quadro em outras unidades penitenciárias aqui do estado. Então, em breve nós vamos divulgar esse número de vagas e lançar edital também. E outras áreas estão em estudo. Naturalmente, no tempo certo, o governador vai anunciar essa questão. Tá, é bom demais. Quero fechar, não quero estourar o meu tempo não, mas qual é a decisão, a última decisão? O Estado está pagando já viúvas Voltou a pagar, sim. De ex-governadores aqui da Paraíba? Nós conseguimos ganhar na justiça. Mesmo? Estamos pagando, já faz 2 meses, mais ou menos. Desde que saiu a decisão do STF, nós cumprimos a decisão. Agora, mas está recorrendo? O que é que nós conseguimos recorrer na justiça? Nós conseguimos garantir que o Estado não seja obrigado a pagar o retroativo do tempo em que foi suspensa para o tempo em que voltou a pagar. Isso já está... Tem uma decisão monocrática em relação a isso. Isso uma economia de quanto tempo aí? Foi de 2021 para cá, são 3 anos. 3 anos sem esse pagamento. É um valor considerável. E agora, naturalmente, a gente precisa de decisão judicial, a gente recorre, mas a gente tem que cumprir enquanto não tem o resultado. Então a gente está cumprindo. Sim. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente volta com o secretário Tibério Limeira, mas já para falar de política de PSB. 1 minutinho só e a gente retorna aqui no Rede Verdade.